Questão número 1. Uma pesquisa foi realizada em um colégio com 600 alunos sobre a preferência em relação aos sucos A e B, vendidos na cantina. O resultado foi o seguinte: 270 alunos bebem o suco A, 220 alunos bebem o suco B e 160 alunos não bebem suco. Quantos alunos bebem tanto o suco A quanto o B? Muito bem. Então, essa é uma questão bem típica de operações com conjuntos, onde nós fazemos a resolução dela através do chamado diagrama de Venn. Então, o que vem a ser o diagrama de Venn? Você vai representar os conjuntos através de círculos colocados naquilo que nós chamamos de um diagrama. Então, vamos anotar aqui, ó. Primeira informação. Qual foi o total de pessoas pesquisadas? Então, ele coloca lá que são 600 alunos. Ele disse que, desses 600 alunos, 270 alunos disseram que têm preferência pelo suco A, enquanto 220 têm preferência para o suco B. E alguns deles, no caso 160 alunos, disseram que não tem preferência por nenhum deles. A pergunta que ele faz é: quantos são os alunos que têm preferência por A e B? E quando a gente fala A e B, é o mesmo que dizer, olha, eu quero saber ambos. Gostar de ambos. Ok? Muito bem. Então, nós vamos resolver o problema através daquilo que nós chamamos de diagrama. Como é que é isso? Então, nós fazemos assim, ó. Nós vamos representar aqui, ó, um grande retângulo, simbolizando o universo de pessoas pesquisadas, o total de pessoas pesquisadas. No caso aqui, o total é de 600 pessoas. Alguns manifestaram gostar do suco A. Vamos representar o suco A aqui pelo círculo vermelho, ok? E outros disseram gostar do suco B. Vamos representar o B aqui pelo círculo preto. Ok? Muito bem. Então, nós temos a seguinte situação. Dentro do círculo vermelho, nós vamos contabilizar 270 pessoas. Quando nós terminarmos o problema, dentro do contorno vermelho, eu terei que ter 270 pessoas. O contorno preto, que é o conjunto B, serão 220 pessoas. E fora deles, 160. Então, eu venho aqui fora deles e já marco 160. Perfeito? Então, 160 dessas 600 pessoas não tem preferência por nenhum deles. A pergunta é A e B. A e B é esse valor central aqui, ó. Então, vamos chamar de X a quantidade procurada de pessoas. Quantidade de pessoas que gostam do suco A e B simultaneamente. Bom, então agora fazendo uma análise bem prática. Dentro do contorno vermelho, eu terei que ter 270 pessoas. Dessas 270, eu já marquei X. Então, fora dela, eu vou ter 270 menos X. A mesma coisa acontece com B. O total de pessoas no contorno preto tem que ser 220, das quais eu já marquei X. Então, fora dele, nós vamos ter 220
menos x. É evidente que somando tudo tem que dar os nossos 600. Então, se você pega 270 menos x, que é a primeira parte, soma com x, segunda parte, soma com 220 menos x, a terceira parte, mais 160, isso tem que fechar o total de 600 pessoas. Então, se você for fazer a eliminação dos parênteses, nós vamos chegar a essa situação. Ora, menos x, cancelo mais x. Vamos somar essas parcelas aqui, vamos ver quanto é que dá, né? Então, eu tenho uma parcela de 270, eu tenho uma parcela de 220 e eu tenho uma parcela de 160. Então, essa soma vai dar 9, 6 dá 15, vão 1, 4, 5, 6, né? 0, 9, 6 dá 15, vão 1, 3, 5, 6. Então, eu tenho 650 menos x igual a 600. Portanto, você está diante de uma equaçãozinha muito simples, uma equação do primeiro grau. Qual é o número que subtrair de 650 forma 600? Então, é claro que só pode ser o x igual a 50. Como x já é a pergunta do nosso exercício, então, conclusão, nós teremos aqui 50 pessoas tendo preferência simultânea por A e B. Se você quiser saber os cantinhos, 270 menos 50 forma 220, e 220 menos 150 forma 170. Então, 220 gostam exclusivamente do A, 170 exclusivamente de B, 50 gostam de ambos e 160 não gosta de nenhum deles. Como a pergunta é, quantos gostam de ambos? Então, a questão de número 1 tem como resposta a alternativa a letra B. Perfeito? Muito bem. Existe uma outra técnica de você fazer essa questão, que é através de uma fórmula matemática. Então, nós poderíamos ter resolvido essa questão por uma fórmula matemática. Então, é sempre interessante, quando você puder aprender de mais de uma maneira, que você faça assim, né? Então, a fórmula diz assim, ó. O número de elementos da união de A com B, ela pode ser expressa como sendo o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção com B. Então, o número de elementos da união de A com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção com B. Bom, o texto nos informou que isso aqui vale 270. Olha lá. O número de elementos de B vale 220. E o número de elementos da intersecção de A com B é justamente a pergunta. É justamente o x da questão. Agora, só um cuidado. A união de A com B é o total, 600 pessoas, menos 160. Esse é o único perigo da fórmula. O uso da fórmula, né,
você tem que tomar muito cuidado, porque a união de A com B é juntando A com B. Então, seria o total de 600, excluindo 160. Ora, essa conta aqui, ó, vai nos dar 440. 270 com 220 dá 490. Ora, qual é o valor que eu tenho que subtrair de 490 para formar 440? Só pode ser 50. Então, você observe que essa questão você tem dois caminhos. Você pode fazer pelo diagrama, como você pode fazer pela fórmula. A vantagem de você fazer pelo diagrama é o fato de você não ter que memorizar a fórmula. A vantagem de fazer pela fórmula é você agilizar o cálculo. Mas sempre importante você saber essas duas maneiras. Portanto, questão número 1, alternativa letra B.